Olá, amigos do videocast Ônibus Minha Paixão. Eu sou o Wellington e hoje nós estamos aqui em São Bernardo do Campo, na fábrica da Mercedes-Benz do Brasil, para bater um papo com Walter Barbosa, vice-presidente do segmento ônibus da Mercedes-Benz. Vamos falar sobre a história da Mercedes relacionada a ônibus, sobre a história, sobre o momento atual, tecnologias, Euro 6, enfim, vamos abordar diversos assuntos. Mas antes, eu quero chamar os nossos apoiadores. Abrat, Associação das Melhores Empresas do Transporte Rodoviário de Passageiros do Brasil, Gontijo, Viação Garcia, Guanabara, Comil, Braseiros Churrascaria e Restaurante, Grupo Dois Irmãos. Walter, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por nos receber aqui na Mercedes-Benz, ter uma pessoa com você com tanto conhecimento e poder compartilhar com nós aqui, vai engrandecer muito o nosso videocast. Seja bem-vindo. Eu queria que você falasse um pouco sobre você, sobre a sua trajetória na área do transporte, como chegou à vice-presidência da Mercedes. Wellington, primeiro um prazer enorme estar aqui, é uma honra poder participar aí do videocast Ônibus Minha Paixão. Acho que tem tudo a ver com a minha trajetória e parabéns pela sua memória, né? Impressionante, lembrou todos os apoiadores, assim. Estou impressionado, parabéns. Como um engenheiro mecânico apaixonado pelo que faz, apaixonado pelo automobilismo, não tem como não ter o sonho de um dia trabalhar numa montadora como a Mercedes-Benz. Eu acho que isso é como um atleta de alta performance vencer uma grande Olimpíada, um grande campeonato, né? Então, eu tinha como um sonho um dia estar numa montadora como a Mercedes-Benz, que teve um papel muito importante no desenvolvimento do nosso país, especialmente na década de 50, contribuindo para desbravar aí as cidades, a construir as cidades na década de 50 com os caminhões, e também teve um marco muito importante no transporte de passageiro. Então a Mercedes-Benz é pioneira no transporte aqui no Brasil desde a década de 1956. Quando foi em 2012, eu recebi um convite de um grande amigo e um grande líder, que é o Gilson Mansur, que era, na época, o diretor da Mercedes-Benz. Ele me convidou para fazer parte aí do time na área de vendas, 100% ônibus, né? Então, hoje eu atuo na área de vendas, na área de marketing, na área de pós-vendas, e completo aí, no total da minha carreira, praticamente 27 anos de experiência na indústria automobilística, dos quais 25 anos dedicados ao mundo do ônibus. Então, acho que isso é uma satisfação muito grande e, assim, tem tudo a ver com a minha história de vida. Começou muito cedo, né? Entre 8 e 10 anos de idade eu já estava começando a inventar moda com mecânica, e muito interessante porque eu não tinha, assim, nenhum espelho, não tinha ninguém dentro da minha família voltada especificamente para o automobilismo, mas desde muito pequeno eu me interessei, desmontei o carro do meu pai, isso não consegui montar, isso me gerou uma série de desafios. Meu pai falou: olha, você gosta disso, vai montar esse carro, vai numa oficina, vai aprender, vai estudar. Então eu sempre me interessei muito pela engenharia mecânica, pelo automobilismo, pelo automóvel, por moto, por caminhão, por ônibus. Então tinha realmente esse desejo de estar numa grande montadora. Iniciei minha carreira na montadora na década de 90, na Volkswagen, caminhões de ônibus, que me deu, obviamente, bons ensinamentos, uma boa base, uma boa preparação para estar assumindo desafios maiores e para realizar meu grande sonho, que era trabalhar na Mercedes-Benz. Então, essa é um pouco da minha história. Então, nesse período que você está na Mercedes-Benz, sempre foi no segmento ônibus, caminhões, você não
Sim, sempre foi no segmento ônibus. Entrei como gerente de veículos urbanos, depois mudando algumas questões estruturais da organização. Eu passei a lidar com a gerência nacional, depois assumi a diretoria e hoje a vice-presidência de vendas, marketing e pós-venda. O que é muito interessante na Mercedes-Benz e que diferencia de todas as outras marcas, que eu acho que isso é uma grande virtude da marca, é a dedicação que ela tem com o negócio de ônibus. Aqui dentro da Mercedes-Benz, a gente tem praticamente 3 fábricas na mesma área, né? Então nós temos aí uma fábrica de caminhões, uma fábrica de agregados, onde faz o motor, câmbio, diferencial, e uma fábrica só de ônibus. E a Mercedes-Benz, ela desenvolve chassi para o mundo inteiro. Então aqui é o centro de competência. A Alemanha desenvolve o ônibus integral para o mundo. E a Mercedes-Benz do Brasil, localizada aqui em São Bernardo, desenvolve chassi para o mundo inteiro. Então isso faz da marca pioneira em praticamente todas as tecnologias. A gente vai falar daqui a pouquinho, mas desde a história da Mercedes, a Mercedes sempre está liderando, né, e inovando nas tecnologias para trazer o melhor transporte possível para as empresas e para os passageiros. Então aqui sempre atuando aí com ônibus, 100%, ônibus no sangue. Historicamente, a Mercedes-Benz começou a fabricar ônibus integrais e, como você mesmo disse, lá fora ainda é feita essa forma. Mas aqui no Brasil a gente, em um período, teve uma transição entre fabricar ônibus só chassi, no caso, e deixar a fabricação de carroceria para as encarroçadoras locais. Mas a gente não pode deixar de destacar a importância que esses monoblocos, como eram chamados, teve aqui para o desenvolvimento do Brasil. A gente teve modelos icônicos que estão na história do nosso transporte, muita gente sente saudade, porque realmente eram veículos muito bem feitos, mas como que você enxerga essa transição de sair do monobloco, onde a Mercedes-Benz fornecia o ônibus completo, para a partir dali trabalhar só com o chassi? Excelente, Wellington. Aí dá para a gente falar muita coisa, né? Contando um pouco da história da Mercedes. Então, em 1956... chega a Mercedes-Benz aqui no Brasil, em São Bernardo. Até então, só existiam ônibus monobloco importado, ou então você tinha ônibus baseado em chassi de caminhão. Então, basicamente, era isso que existia. Em 1958, para ser mais preciso, nasce o primeiro chassi dedicado para ônibus, que é o LP 321. L de Lastwagen Pullman, LP, Lastwagen Pullman. O que é isso? É um conceito de posto do motorista avançado, em cima, basicamente no balanço dianteiro. Até antes existia as cabines do caminhão, o motor à frente. Então o LP 321, ele traz um novo conceito de produto dedicado para o mundo do ônibus, onde o posto do motorista é avançado, no balanço dianteiro, em cima do eixo e do motor. Isso proporciona um layout bastante eficiente, você consegue colocar mais passageiros e você tem um chassi realmente dedicado para o negócio de ônibus, né? Então, suspensões mais robustas, a aplicação do ônibus, ela é muito diferente do caminhão, seja rodoviário, seja ele urbano, né? Então tem essa primeira virada histórica no nosso país, e esse chassi ele servia para as carrocerias Caio na época, Ciferal, Nielsen e outras, né, que tinham. E depois, logo em 1959, se não me falha a memória, sai o primeiro monobloco, é o O321H. Esse sai em 1959, de fato também um conceito totalmente inovador, um produto com melhor qualidade, porque você não tem mais interferência entre chassi e carroceria, um produto que nasce único, mais leve, um novo design, mais confortável
e foi um grande sucesso. A partir daí, as gerações de produto monobloco foram ganhando corpo, ganhando volume nas principais empresas que hoje estão, até hoje, né? E aí vieram outros modelos, como o O362, o O364, depois teve o O370, o O371, o O400, e isso foi até 1994. Eu acho que é uma grande questão que muita gente pergunta, poxa, por que a Mercedes parou de fazer monobloco? O monobloco, não tenha dúvida que é um sucesso. E a gente acredita que essa é a melhor forma de você, evidente, ganhar. E você pode ganhar escala, você pode ganhar eficiência em peso, você pode melhorar a qualidade. Mas a grande questão é que na década de 90 começaram a surgir muitas demandas por layouts diferentes por falta de uma regulamentação nacional, seja por urbano, seja por rodoviário. Então, imagina que a gente tem mais de 5.500 municípios, cada município com uma configuração e um layout diferente de carroceria. Um quer porta de 1,20, outro quer porta de 0,90, outro quer 3 portas de um lado, 2 do outro, outro quer 2 de uma, 1 do outro. Itinerário, um tem 3, outro tem 2, outro tem 1. Distanciamento entre os bancos, tipo de banco. Isso faz com que, nessa década de 90, surge oportunidade para o que a gente chama de a gente chama em inglês de tailor-made, mas é uma alfaiataria na parte de carroceria. Então surgem as empresas que estão até hoje, que começam a fazer a carroceria sob demanda, exatamente como o cliente pede para aquele município. E aí o monobloco passa a não ser tão viável, porque você não consegue fazer tantas variações numa linha de produção. Se você analisar um pouquinho a Europa, lá são módulos padrões de urbano. Então você tem o módulo dianteiro, você tem o módulo traseiro e o meio você pode alterar. E isso você atende diversos países. Aqui no Brasil não. Você tem infinidades de configurações. Então, por essa razão, na década de 90 a gente para então o monobloco e lança o chassi, a série O500, chassi que é um sucesso até hoje. E aí a gente fala dos modelos, no caso do rodoviário, O500, nós temos o R, nós temos o RS, o RSD, o DD, 4x2, 6x2, 8x2, potências de 380 até 450 cavalos. Então, nós temos aí a maior gama de produtos hoje para atender o segmento de rodoviário, e a série O500 também também ela atende o segmento de urbano. Veículos padrão, articulado, super articulado, piso baixo, piso alto. Então a série O500 consagra, vamos dizer assim, as tecnologias com motorização traseira para o segmento urbano e rodoviário. Nada impede no futuro, especialmente com a eletrificação, se houver regulamentação de layouts a nível Brasil, talvez seja interessante ter, né? Quem sabe volta um dia o monobloco. Aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Lá fora já... Lá fora é realidade, né? Europa, tudo monobloco. Diversos países da Europa utilizam monobloco. Se você traçar a linha do Equador para baixo, América do Sul, África, usa bastante o conceito chassi, carroceria. E os demais países para cima são todos monobloco. Como é que o mercado interno recebeu essa transição da Mercedes não trabalhar mais com monobloco? Aí teve diferentes, eu diria assim, diferentes comportamentos, né? Então,
No caso do urbano, eu vejo que os encarroçadores que existem até hoje, que consolidaram mais os volumes deles na década de 90, eles vieram para trazer uma solução diferente que o cliente gostaria. Então, eu acho que foi aceito, foi bem aceito pelos operadores na época, e rodoviário alguns, até hoje, né? A gente escuta aí de clientes, poxa, vocês têm que voltar ao monobloco. Vocês tinham operadores gigantes. Sim, sim. Trabalhavam com o monobloco, o O400, que foi o último que vocês trabalharam, e depois tiveram que começar a trabalhar só com o chassi Mercedes. Então esse pessoal ainda sente falta. Ah, sente. Não, tem um saudosismo muito grande aí dos monoblocos, isso tanto de rodoviário, também tem de urbano. Foram épocas que marcaram a trajetória dessas empresas, aonde elas de fato cresceram. Muitos desses operadores chegaram na década de 50 também, e aqui estão até hoje. E a Mercedes foi um elo de parceria muito importante para esses operadores. Eu acho que esteve junto, presente nos momentos, desenvolvendo soluções conjuntas, e criou uma relação muito estreita. Eu diria que hoje a maior fortaleza da Mercedes-Benz são os clientes que ela construiu junto, cresceu junto desde a década de 50, 40, 50. Alguns têm empresa completando 100 anos. Né? Tem empresa que já estava aí, várias empresas antes da Mercedes-Benz. Né? Então, é uma história bonita com os operadores. Walter já deixou aí uma pontinha de esperança. Futuramente, quem sabe, monoblocos dessa gigante do transporte. Vamos falar sobre o O500, que foi o primeiro modelo de chassi da Mercedes-Benz após essa transição do monobloco. Walter, o O500 com certeza é um sucesso absoluto, tanto no segmento urbano como rodoviário, e a gente vê que muitos operadores que eram do monobloco continuaram com a Mercedes após essa troca. Outros operadores também vieram. Fale um pouco sobre o O500. Então, o O500, acho que é a fase que todo mundo mais vem acompanhando aí, é o do Euro 5, que foi de 2011 até 2022. A partir de 2023, ele passa a ser Euro 6. É um produto que a gente comercializa em torno de 1.000 unidades todos os anos. Isso representa aí algo entre 50% e 60% do mercado de ônibus rodoviário. Estamos falando especificamente do rodoviário. E o Euro 6, ele vem com uma proposta muito interessante, né? O grande propósito do Euro 6, atender às emissões, a nova legislação do CONAMA Procon VP8, ou seja, o grande benefício do Euro 6 é reduzir as emissões de NOx em até 80% e 50% material particulado. É muita coisa, porque a gente fala reduzir em relação ao Euro 5, que já tem uma emissão muito baixa. Então você consegue no motor Euro 6 reduzir 80% NOx e 50% material particulado. Além disso, esses motores eles já são preparados para utilizar biocombustíveis. Dependendo do biocombustível, você pode chegar até 100%, se for um biocombustível de segunda geração, como um HVO ou eventualmente um Bivante, que ontem mesmo fizemos aí um lançamento de um combustível novo que a gente está testando e avaliando, mas que muito provavelmente vai atingir boas performances, similar aí a um HVO. Ou seja, você pode reduzir em até 65% o CO2 considerando do poço até a roda, né? Então, eu acho assim, são tecnologias muito interessantes para o nosso transporte, para o nosso país, atende às emissões e o grande propósito é, sem dúvida nenhuma, reduzir emissões. Obviamente, no Euro 6, a gente
contempla algumas outras inovações, como uma eletrônica mais moderna, mais rápida, que é possível você agregar acessórios, por exemplo, um ABA 6, um ABA 5, um ACC, um LDWS, todas aquelas sopinhas de letras que existem hoje de tecnologia de segurança, elas vão evoluindo para tornar o veículo cada vez mais seguro e autônomo, né? Então, quando eu falo autônomo, não é sem o motorista, e sim com sistemas de ações ativas e não passivas, né? Então, por exemplo, um ABA 5 pode evitar colisão, né? Ele pode, como se fosse um radar na frente do veículo, que você faz a leitura de qualquer objeto, pode ser um ciclista, pode ser uma pessoa atravessando a rua, pode ser um carro, pode ser um ônibus que está na frente. Vamos imaginar que o motorista se distraiu e automaticamente o veículo faz a frenagem do veículo, do ônibus, não dependendo da ação do motorista. Então, cada vez mais, essas tecnologias estão embarcadas no nosso produto. E para isso, a eletrônica mais avançada, fazendo uma analogia, como se fosse migrar de um 4G para um 5G. Só para todo mundo entender. Então, a eletrônica do Euro 6 ela é mais avançada e permite novos sistemas que vão proporcionar mais segurança e mais conforto para as operações do rodoviário. Então, esse é o cenário do O500. Quando eu falo O500, tem urbano e rodoviário, mas nesse caso a gente está falando do rodoviário. É um mercado, para vocês terem uma ideia, que gira em torno de 1.800 a 2.200 unidades todos os anos. Esse é o mercado de rodoviário. Eu falo rodoviário puro, motores traseiros, linhas interestaduais, é o grande volume aí do rodoviário. E a Mercedes atua fortemente aí entre 50% e 60% de participação de mercado. E se somar com o fretamento e com o urbano, esses números chegam a quanto? São separados, a gente faz uma análise. No urbano a gente tem 80% de participação no mercado. O mercado de urbano é o maior mercado do Brasil, representa em torno de 8 a 10 mil unidades todos os anos. E a Mercedes tem 80% desse mercado, mas obviamente considerando aí todo o portfólio de veículos urbanos, não é só o O500, tem o grande volume é o OF, é o motor dianteiro, porque é o produto que mais se adapta à diversidade de topografias que a gente tem no Brasil. A série O500 é um carro mais voltado para um rodoviário ou para um urbano em corredores, né? Então, tudo que, se você tem corredores, pavimentos adequados, a série O500 pode atender muito bem urbano. Isso hoje no Brasil está concentrado em poucos municípios, né? Onde você vai ver O500 urbano? Você vai ver em São Paulo, você vai ver alguma coisa em Curitiba, você vai ver alguma coisa em Porto Alegre e alguma coisa em Brasília. E tem também no Rio de Janeiro, no BRT. Então, normalmente, esse produto no urbano se encaixa muito bem nos BRTs, seja ele piso alto, seja ele piso baixo. E aí, quando você se arrisca a colocar em qualquer tipo de cidade ou qualquer tipo de topografia, aí você começa a ter mais desafios, porque o carro é mais baixo, suspensão pneumática, traz muito mais conforto para o passageiro, não tem nenhuma dúvida. Para o motorista também, traz muito mais conforto. Óbvio, o motor lá atrás, você tem menos ruído, você tem uma caixa automática, então traz muito mais conforto para todo mundo. Só que tem as limitações que a gente é obrigado a reconhecer do nosso país. Nós ainda não temos um pavimento igual à Europa, e eu acho que esse é um dos pontos importantes da Mercedes-Benz, é entender a necessidade do nosso país e desenvolver um produto adequado. Não existe OF na Europa, né? Então, assim, o maior volume é aqui no Brasil.
E aí sim, esse produto OF ele atende todos os quaisquer mercados aí do Brasil. E aí você pode oferecer com suspensão pneumática, suspensão metálica, com caixa automática, você pode oferecer com motorização 4, 6 cilindros. Tem várias categorias, né? Temos o 16 toneladas, tem o 17. Então tem aí uma gama de portfólio para atender todo mundo. E por que o Euro 6 já vinha sendo discutido e não tinha ali uma data para ele entrar em vigor, entrou em 2023? 2023. Por que nessa troca de Euro 5 para Euro 6, alguns operadores ficavam um pouco com o pé atrás? Será que vai ser melhor? Será que não vai gerar mais custos para nós? Como você enxerga isso de alguns operadores ter um pouco de receio em relação à troca para o Euro 6? Se a gente olhar um pouquinho a história, toda mudança de tecnologia, ela costuma ser traumática para os operadores. Todas as mudanças, todas. Então você vai lembrar lá no passado, na década de 90 ainda tinha os motores com motores mecânicos, que a gente chamava de bomba injetora. Então você imagina todos os mecânicos, peças já disponíveis, todo mundo familiarizado aquilo há décadas. De repente migra para o motor eletrônico em 2000. Aí vem o Euro 3. Foi um trauma para todo mundo entender essa tecnologia, que muda conceito, treinamento, manutenção, custo, tudo, né? E normalmente a tecnologia vem para trazer outros benefícios, mas normalmente ela custa mais caro. Então, toda mudança de tecnologia você tem o que a gente chama de pre-buy. Todo mundo no ano anterior antecipa o que pode, as compras, compra de tudo, que é para passar o ano assim, ó, deixa aquele ano lá, a turma se familiarizar com o produto, entender, eu vou me preparar melhor. Então, guarda isso que é super importante. Toda mudança de tecnologia, ela causa alguns efeitos. E é natural isso, é o desconforto, é o não conhecer, é o não conhecimento. O costume com o costume. Então, isso aconteceu do mecânico para o eletrônico, isso aconteceu do Euro 3 para o Euro 5. Imagina, Arla. Ninguém sabia o que era Arla. Não, mas que negócio é esse de Arla agora? Tem que ter Arla, o que é isso? E assim vão evoluindo as tecnologias, né? Isso a gente viveu no Euro 6 também. Quando lançar o Euro 6, a gente lançou isso em 2023, 2022, todo mundo antecipando compra. Foi absurdo né? Isso. Por quê? Porque não... deixa lá. Então, o Euro 6, ele necessita, como qualquer nova tecnologia, um conhecimento, uma forma de condução diferente. Para você ter uma ideia do que, como a eletrônica do carro tem que ser robusta e fechada, vamos dizer assim, porque por lei, os fabricantes, eles são obrigados a garantir aquela emissão que sai no escapamento, dentro da lei, até 750 mil quilômetros. O que no Euro 5 não acontecia. No Euro 5, eu produzo o motor dentro da norma, mas o que o cliente vai fazer lá fora, se ele está usando Arla, se ele não está usando Arla, se ele está usando o S10, o diesel, se ele está usando o S500, você não tinha, vamos dizer assim, como controlar isso. Agora, no Euro 6, você é obrigado. Então, se não usar um Arla correto, o ônibus não vai funcionar. Vai acender luz, vai parar. Se não usar um combustível adequado, não vai funcionar. Então, isso pega um pouco de surpresa os operadores, porque muda completamente o conceito. Precisa entender a tecnologia, precisa se preparar para novos componentes que precisam entrar no custo da manutenção. Então isso leva, em resumo, Wellington, isso leva é um ciclo conhecido de mais ou menos 2 anos. De 1 ano e meio a 2 anos, todo mundo começa a se familiarizar
E aí a vida segue de uma forma muito mais suave e o produto performa melhor, porque tem uma condução mais adequada, tem uma manutenção mais adequada, tem peça de reposição no estoque, no começo o cara não tem. São transições. E a mesma coisa a gente vive no elétrico. Imagina o elétrico. Se você acha difícil o Euro 6, você imagina o elétrico. Imagina o elétrico. Porque você tem que formar, são 2 anos para treinar. A Mercedes-Benz, ela tem um portfólio de treinamentos, nível 1, nível 2, nível 3, técnico em diagnose. São 5 tipos de portfólio de treinamento, que pode ser para o concessionário, pode ser para o operador. E a gente tem feito com bastante frequência esses treinamentos, mas isso também exige investimentos em infraestrutura por parte do cliente e por parte do concessionário. Para você ter uma ideia, para você fazer uma troca de bateria, você precisa de infraestrutura, você precisa de uma ponte rolante. Ninguém tira uma bateria de um ônibus assim na mão, né? Pesa 500, 600 quilos. Então tem todo um trabalho para ser feito que também vai levar alguns anos. Esse talvez um pouco mais do que a mudança de Euro 5 para Euro 6. Mas é o caminho. Mas é um caminho, é uma tecnologia que vem para ficar. Comento e falo porque realmente acredito nisso. No Brasil não vai ser só elétrico. O elétrico é uma alternativa que alguns municípios vão aplicar, mas existem outras tecnologias que a gente acredita bastante, como por exemplo biocombustíveis de segunda geração, como um HVO, como um Bivante que a gente está testando agora, e que pode reduzir significativamente CO2 até 65%, né? Então assim, a gente acha que pode ser uma combinação de tecnologias para o Brasil. Só elétrico provavelmente não vai ser, dado ao tamanho, a dimensão, a diversidade do nosso país. Tem municípios que têm recursos, tem municípios que falta para a educação, falta para a saúde, e de repente está rodando lá com 30% da frota Euro 3. Então não faz sentido. Então migra para um Euro 5, migra para um Euro 6. Com pouco recurso ele consegue trazer uma qualidade de transporte muito maior para a população. Então acho que aplicar a tecnologia adequada para cada um dos municípios. Pega São Paulo, tem recurso, conseguiu financiamento, tem 5,75 bi para fazer renovação, tem um programa para fazer, tudo bem, não está na velocidade que deveria e que gostaria, mas está andando, né? Nós estamos falando aí, o Brasil tem hoje 1.050 ônibus elétricos, dos quais 800 estão no município de São Paulo, e a Mercedes-Benz firme e forte, liderando também na eletrificação, 50% de participação de mercado, incluindo, obviamente, um parceiro nosso que é a Eletra, que a gente também fornece chassi para eles. Então, basicamente, esse é o contexto aí das tecnologias do Euro 5, do Euro 6 e também das que estão por vir aí. Para a gente fechar esse assunto Euro 6, queria só que o Walter explicasse para a gente quais foram os ganhos para os operadores a partir da implantação do Euro 6. O que eles ganharam? A parte de sustentabilidade, isso aí a gente já entendeu, mas para o operador no dia a dia ali, o que representa para ele? Tratando-se de Euro 6, o grande ganho, além da redução de emissões que a gente falou, é a possibilidade de ter carros com tecnologias mais avançadas para trazer um transporte tanto para o motorista quanto para o passageiro com o maior nível de conforto possível e segurança. Conforto e segurança. Então, quando a gente estende isso para os rodoviários, é bem aquilo que a gente já comentou, são todos os pacotes de opcionais. Existe também uma tecnologia muito legal, que inclusive tem nos automóveis mais assim luxuosos, né? Aquele do controle inteligente do farol.
Então toda vez, e isso é um problema na estrada, né, à noite, então vem você está com um farol alto, se ele identifica um carro vindo na direção contrária, ele regula automaticamente o farol, né? Então acho que isso evita acidentes. Então, em resumo, o que o Euro 6 traz? Ele traz a oportunidade do veículo proporcionar mais segurança e conforto. Nos urbanos, motorista em aclives, em topografia, tem um start-stop, tem o sistema de frenagem eletrônica, onde ele solta o pé, o carro não desce mais, né? Então ele consegue ter mais segurança, conforto nos veículos. Então basicamente é isso. E em relação a consumo de combustível, isso varia muito de produto para produto. No rodoviário, a gente consegue melhorar o consumo de combustível em relação ao Euro 5. Algumas linhas de veículos urbanos mais pesados também melhora significativamente. E na linha mais de OF, ele atinge basicamente o mesmo nível do Euro 5. Então, mais ou menos isso para vocês terem noção dos benefícios. Bom, a gente já falou sobre os veículos a combustível fóssil, a diesel, mas e as outras opções que nós temos hoje disponíveis? Como é que a Mercedes está trabalhando isso? Os veículos híbridos, tem o veículo elétrico, é o caminho, é o futuro? É o futuro, eu diria não é somente o elétrico, mas o elétrico é sim uma tecnologia muito bem recebida no nosso país e veio para ficar. Mas não será só ela. A gente acredita numa combinação de tecnologias como biocombustíveis de segunda geração, HVO Bivante, são combustíveis de origem vegetal e, como eu disse, pode reduzir significativamente o CO2, e o elétrico. O elétrico é uma outra tecnologia, obviamente nem todos os municípios vão poder ou vão ter recursos para comprar essa tecnologia, porque ela exige um investimento de infraestrutura. Então, por isso a gente acredita em mesclar. Acho que o município vai para o biocombustível, outros municípios vão para o elétrico. Nós temos hoje 1.050 ônibus elétricos em operação no Brasil. Se a gente considerar que na América Latina, tirando o Brasil, tirando a Argentina, você pega Uruguai, Chile e Colômbia, são quase 5.000 ônibus elétricos. Nossa. Então, se a gente considerar o tamanho do nosso país versus os outros 3 que eu mencionei, imagina o potencial que a gente não tem para ônibus elétrico. Então, fora isso, 85% da nossa geração de energia, ela é proveniente de fontes renováveis. Ou é hidrelétrica, ou é solar, ou é eólica. Então, diferente de outros países que, ao plugar lá o ônibus elétrico na tomada, está gerando CO2 porque a fonte energética, a fonte de geração de energia é através de carvão, ou é térmica, não é limpa. O nosso país, ele tem essa vantagem. Então, por isso que eu acredito que o elétrico é uma boa alternativa. Aqui em São Paulo hoje são 800 carros em operação. A Mercedes-Benz lidera aí com 50%, junto com um parceiro de negócio, que é a Eletra. E o grande desafio da eletrificação hoje está muito mais na questão de infraestrutura. A infraestrutura não é algo que você fala assim, olha, amanhã eu vou comprar 100 ônibus elétricos e eu vou plugar na tomada. Não funciona assim. Quando a gente pensa em eletromobilidade, a gente precisa planejar não por 4 anos, que é o tempo normalmente do prefeito. Sim. Né? O mandato. A gente não pode pensar 4 anos. A gente tem que planejar a cidade
para 30 anos. Aonde a gente quer estar daqui a 30 anos, aonde a gente quer estar daqui a 50 anos. Aí nós vamos investir numa infraestrutura mais adequada. Estive recentemente na Buzzworld, na Bélgica, que é a maior feira de ônibus do mundo, e eu acho que as grandes mensagens lá é a autonomia das baterias, que vem crescendo. Há 2 anos atrás era de 200 a 300 quilômetros de autonomia. Hoje as baterias mais modernas estão indo de 500 a 850 quilômetros de autonomia. Então entraram também produtos como fretamento rodoviário. A Mercedes lançou um modelo lá que é o e-Intouro. É um carro numa versão mais fretamento, pode ser um pouco de turismo, pode ser um urbano de luxo que eles consideram lá interurbano, com autonomia de até 500 quilômetros. Então, assim, é uma tendência, é uma possibilidade, mas aqui no Brasil eu acho que a eletrificação vai estar mais direcionada para o urbano, para os grandes municípios que têm recurso para fazer isso, e os demais devem trabalhar mais com biocombustíveis, e o rodoviário, o biocombustível é uma ótima alternativa. Por quê? Porque ele não tem um ponto único de operação. O rodoviário roda no Brasil inteiro, então como é que ele vai fazer para, mesmo que tenha baterias aí de 500, 400 quilômetros, esse vai ser um desafio para o nosso país, que tem aí, nós estamos rodando aí com Bivante, saindo de Passo Fundo até Belém, dá mais de 5.000 quilômetros. Então, como é que você faz? Tem linhas muito maior do que 500 quilômetros no rodoviário. Então, eu acho que o rodoviário migra muito mais para a solução passa muito mais para um biocombustível, diferente do rodoviário na Europa. Mercedes está com uma parceria forte com grandes frotistas a nível nacional no segmento rodoviário. Nós temos, por exemplo, o Grupo Comporte, Águia Branca, Guanabara, enfim, Viação Garcia. E eles têm essa parceria com a Mercedes há muito tempo. E como que você enxerga essa parceria? Quais são os diferenciais que a Mercedes oferece para esses grandes grupos, para que eles permaneçam com a Mercedes? Então, Wellington, como a gente comentou, essa parceria iniciou na década de 50, em algumas empresas até antes. E por que isso? Porque o foco da Mercedes sempre foi estar próximo do operador para entender as necessidades, demanda deles, que é diferente de cada região, né? Como eu disse, o Brasil é muito grande, há uma diversidade muito grande de linhas de operação. Você tem linhas de longa distância, você tem linhas de curta distância, configurações diferentes de oferta de passageiros, né? de produto para os passageiros, os usuários, e eu acho que a Mercedes conseguiu, ao longo dessa história, ela vem conseguindo uma fidelidade, uma parceria, vamos dizer assim, um trabalho conjunto com esses operadores para poder oferecer o melhor transporte possível para os usuários. E eu fico muito orgulhoso disso, porque o transporte rodoviário é o que possui hoje uma das melhores avaliações em termos de qualidade que a gente recebe dos usuários, né? Então, assim, é um transporte de alta qualidade, de segurança, confortável, mesmo quando comparado a produtos europeus, que são muito bons, mas largura dos assentos, conforto, é diferente, né? Então eu acho que é uma história de sucesso. A Mercedes junto com Guanabara, com Águia Branca, Garcia, Grupo Comporte. Então são empresários que
nos deram as mãos e estão até hoje juntos. Desafios sempre tem, né? Não dá para dizer que é tudo fácil. A gente também precisa estar o tempo inteiro evoluindo, melhorando e nunca sentar em cima aí de um pedestal e falar, eu não preciso melhorar. Não, a Mercedes está sempre pé no chão, olhando o mercado, vendo o que está acontecendo e procurando o tempo inteiro estar inovando e trazendo a melhor solução. Vocês têm essa confiança dos operadores, mas também não só na entrega da tecnologia para eles, mas também assistência, porque vocês entregam um produto para eles, mas precisa dar uma assistência, pós-vendas. Queria que você também comentasse sobre isso. Sim, a Mercedes-Benz, eu acho que a grande virtude dela é a dedicação no negócio. Então a gente tem uma equipe de pós-vendas dedicada 100% em ônibus. Isso é muito difícil de você encontrar na indústria. Você vai encontrar uma equipe que faz os dois, caminhões e ônibus. Então a Mercedes tem essa equipe dedicada. Em peças também nós temos portfólio de peças genuínas, Alliance, Select Parts e também tem a Reman, que são as peças remanufaturadas. Nós temos 4 linhas de produtos. Nós temos os serviços de telemetria através do Fleetbus, que a gente chama, que com certeza ajuda o operador a acompanhar os motoristas, a operação em tempo real. Isso é possível, isso é bom para você ter previsibilidade de eventuais falhas e também condições de melhorar a performance daquele motorista na operação. E a gente tem concessionários, que eu acho que esse é um dos grandes pilares da marca Mercedes. Temos concessionários dedicados no negócio de ônibus que a gente chama de Center Bus. Isso nenhum outro lugar tem, então eu acho que isso faz toda a diferença, porque no final das contas, a Mercedes sem o concessionário, ela não consegue atender tão rapidamente o cliente. Então, boa parte desse sucesso é esse elo que a gente tem com os concessionários, especialmente Center Bus. Para a gente fechar o videocast, eu queria que você falasse sobre esse bate-papo que nós estamos tendo aqui, sobre a importância da gente ter esse espaço para que vocês compartilhem ideias, história, projeções para o futuro e também já novamente agradecer por você estar aqui com a gente. Wellington, o prazer é todo meu. Eu acho uma iniciativa brilhante. Quanto mais a gente puder falar, o setor puder falar nas mídias e nos fóruns adequados, eu acho que melhor é para o nosso país, né? Todo mundo precisa entender a importância do ônibus, seja ele no urbano, seja ele no rodoviário. Então, a iniciativa de vocês é brilhante. Para mim é uma honra poder estar aqui, poder contribuir da melhor forma possível. Quero que vocês contem comigo, contem com a Mercedes-Benz, a porta sempre aberta para vocês, nossos ônibus aqui sempre abertos para vocês. E a Mercedes-Benz tem muito a contribuir sempre, né? Eu acho que primeiro na questão óbvia, né, que é questão das tecnologias, em sempre trazer inovação, levar inovação para os operadores, para que possam gerar serviços cada vez mais confortáveis e seguros para os passageiros. Nós temos um papel super importante nessa transição energética, na matriz energética. Nós temos um papel fundamental para contribuir na descarbonização. E o nosso terceiro papel aí é estar atuando fortemente junto à ABRAT, que é uma associação muito importante para o setor de rodoviário, e juntos a gente tem que estar próximo do poder público e das autoridades para fazer com que o transporte se mantenha sustentável e de altíssima qualidade para os usuários, que é o que vem sendo e é o que a gente busca para o nosso país.
Beleza. Walter, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado. Uma satisfação estar aqui nesse bate-papo contigo. Tenho muita admiração pelo seu trabalho, pela sua pessoa e esse momento aqui para mim está sendo muito especial e para o videocast Ônibus Minha Paixão. Muito obrigado. Então é isso, pessoal. Vamos fechando o nosso bate-papo com Walter Barbosa, vice-presidente da Mercedes-Benz Ônibus. Não deixe de comentar, compartilhar, curtir esse vídeo e se inscreva no canal. Até a próxima!